das instalações de transmissão e dos consórcios de geração. Artigo 17. O poder concedente deverá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica dos sistemas interligados, as de âmbito próprio do concessionário de distribuição, as de interesse exclusivo das centrais de geração e as destinadas a interligações internacionais. Parágrafo 1º. As instalações de transmissão de energia elétrica, componentes da rede básica do Sistema Interligado Nacional, serão objeto de concessão mediante licitação, na modalidade de concorrência ou de leilão, e funcionarão integradas ao sistema elétrico com regras operativas aprovadas pela ANEEL, de forma a assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes ou futuros. Parágrafo 2º. As instalações de transmissão de âmbito próprio do concessionário de distribuição poderão ser consideradas pelo poder concedente parte integrante da concessão de distribuição. Parágrafo 3º. As instalações de transmissão de interesse restrito das centrais de geração poderão ser consideradas integrantes das respectivas concessões, permissões ou autorizações. Parágrafo 4º. As instalações de transmissão existentes na data de publicação desta lei serão classificadas pelo poder concedente para efeito de prorrogação de conformidade com o disposto neste artigo. Parágrafo 5. As instalações de transmissão classificadas como integrantes da rede básica poderão ter suas concessões prorrogadas segundo os critérios estabelecidos nos artigos 19 e 20, no que couber. Parágrafo 6º. As instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais outorgadas a partir de 1º de janeiro de 2011 e conectadas à rede básica serão objeto de concessão de serviço público de transmissão, mediante licitação na modalidade de concorrência ou leilão, devendo ser precedidas de tratado internacional. Parágrafo 7º. As instalações de transmissão necessárias aos intercâmbios internacionais de energia elétrica outorgados até 31 de dezembro de 2010 poderão ser equiparadas para efeitos técnicos e comerciais aos concessionários de serviço público de transmissão de que trata o parágrafo 6º, conforme regulação da ANEEL, que definirá, em especial, a receita do agente, as tarifas de que tratam os incisos 18 e 20 do artigo 3º da Lei 9.427 e a forma de ajuste dos contratos atuais de importação e exportação de energia. Parágrafo 8º. Fica vedada a celebração de novos contratos de importação ou exportação de energia elétrica pelo agente que for equiparado ao concessionário de serviço público de transmissão de que trata o parágrafo 7º. Artigo 18. É autorizada a constituição de consórcios com o objetivo de geração de energia elétrica para fins de serviço público para uso exclusivo dos consorciados para produção independente ou para essas atividades associadas, conservado o regime legal próprio de cada uma, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 23 da Lei 8.987. Parágrafo único. Os consórcios empresariais de que trata o disposto no parágrafo único do artigo 21 pode manifestar ao poder concedente até 6 meses antes do funcionamento da central geradora de energia elétrica opção por um dos regimes legais previstos neste artigo, ratificando ou alterando o adotado no respectivo ato de Constituição. Seção 5. Da prorrogação das concessões atuais. Artigo 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar pelo prazo de até 20 anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei 8.987, desde que requerida a prorrogação pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto
ou de declaração de usina termoelétrica, observado o disposto no artigo 25 desta lei. Parágrafo 1º. Os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até um ano, contado da data da publicação desta lei. Parágrafo 2º. Nos casos em que o prazo remanescente de concessão for superior a um ano, o pedido de prorrogação deverá ser apresentado em até 6 meses do advento do termo final respectivo. Parágrafo 3º. Ao requerimento de prorrogação, deverão ser anexados os elementos comprobatórios de qualificação jurídica, técnica, financeira e administrativa do interessado, bem como comprovação da regularidade e adimplemento de seus encargos junto aos órgãos públicos, obrigações fiscais e previdenciárias e compromissos contratuais firmados juntos a órgãos e entidades da administração pública federal, referentes aos serviços de energia elétrica, inclusive ao pagamento de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Em caso de não apresentação do requerimento no prazo fixado nos parágrafos 1º e 2º desse artigo, ou havendo pronunciamento do poder concedente contrário ao pleito, as concessões, manifestos ou declarações de usina termoelétrica serão revertidas para a União, no vencimento do prazo da concessão e licitadas. Artigo 20. As concessões e autorizações de geração de energia elétrica alcançadas pelo parágrafo único do artigo 43 e pelo artigo 44 da Lei 8.987, exceto aquelas cujos empreendimentos não tenham sido iniciados até a edição desta mesma lei, poderão ser prorrogadas pelo prazo necessário à amortização do investimento, limitado a 35 anos, observado o disposto no artigo 24 desta lei, e desde que apresentado pelo interessado. Inciso 1. Plano de conclusão aprovado pelo poder concedente. Inciso 2. Compromisso de participação superior a 1/3 de investimentos privados nos recursos necessários à conclusão da obra e à colocação das unidades em operação. Parágrafo único. Os titulares de concessão que não procederem de conformidade com os termos deste artigo terão suas concessões declaradas extintas, por ato do poder concedente, de acordo com o autorizado no parágrafo único do artigo 44 da Lei 8.987. Artigo 21. É facultado ao concessionário incluir no plano de conclusão das obras, referido no inciso 1 do artigo anterior, no intuito de viabilizá-la, proposta de sua associação com terceiros, na modalidade de consórcio empresarial, da qual seja a mesma a empresa líder, mantida ou não a finalidade prevista originalmente para a energia produzida. Parágrafo único. Aplica-se o disposto deste artigo aos consórcios empresariais formados ou cuja formação se encontra em curso na data de publicação desta lei, desde que já manifestado ao poder concedente pelos interessados, devendo as concessões ser revistas para adaptá-las ao estabelecido no artigo 23 da Lei 8.987, observado o disposto no artigo 20, inciso 2 e no artigo 25 desta lei. Artigo 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 22 da Lei 8.987 poderão ser prorrogadas desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do poder concedente. Parágrafo 1º. Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas as atuais áreas e prazos das concessões. Parágrafo 2º. A prorrogação terá prazo único igual ou maior remanescente dentre as concessões reagrupadas, ou 20 anos, a contar da data de publicação desta lei, prevalecendo o maior. Artigo 23. Na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural,
examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço público, visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público de energia elétrica. Parágrafo 1º. Constatado em processo administrativo que a cooperativa exerce em situação de fato ou com base em permissão anteriormente outorgada a atividade de comercialização de energia elétrica a público indistinto localizado em sua área de atuação, é facultado ao poder concedente promover a regularização da permissão, preservado o atual regime jurídico próprio das cooperativas. Parágrafo 2º. O processo de regularização das cooperativas de eletrificação rural será definido em regulamentação própria, preservado suas peculiaridades associativistas. Parágrafo 3º. As autorizações e permissões serão outorgadas às cooperativas de eletrificação rural pelo prazo de 30 anos, podendo ser prorrogado por igual período, a juízo do poder concedente.